Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Uma noite especial, uma noite preparada, ansiada por mim e por você, para estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É ou não é verdade? Um dia mais que especial para vivermos a bondade de Deus, né? Não é só eu que estou bonito, tem uns irmãos aí bonitos também, né? Olha só que bom ver vocês assim, felizes, alinhados. A gente só se prepara para ir num lugar quando a noite é especial, né, irmão? Então, acho que vocês já estão pegando a visão do negócio. Que bom. Isso é um anseio. É exatamente isso que a gente está falando essa semana. A gente não vem para a igreja porque precisa, a gente vem porque anseia, a gente ama estar aqui. Pastor, por que a gente ama estar aqui? Irmãos, eu viajo muito nessas conjecturas do Espírito na minha vida, e para mim tudo gira em torno da palavra, e para mim não existe momento mais especial do que a palavra, porque creio eu que o que transformou a minha vida e o que transformou a sua vida foi exatamente um dia alguém falar da palavra para você, alguém que viveu a palavra na sua integralidade, e você achou algo diferente, se aproximou dessa pessoa porque você viu algo edificante, então você foi alcançado pela palavra, e isso para mim é extraordinário. E nessa manhã nós estivemos aqui, nós batizamos o nosso irmão, o qual decidiu externar essa vontade, essa crença no seu coração em Jesus Cristo, e tornar público esse ato. E nos dirigimos ali na praia, a gente faz uma breve ministração aqui, porque a pessoa que se decide batizar é porque ela já crê. Não precisa fazer curso, não precisa muita coisa, só falar da palavra. Se ela quer se batizar é porque ela já crê no seu coração. E a gente se dirigiu ali na praia ali, alguns irmãos estavam conosco, foi uma manhã gloriosa, poderosa, e em meio ao batismo eu pude ver que na hora das palmas, mais gente bateu palma. Não era só a gente que estava ali, mais gente que estava olhando. Por quê? Porque é um momento de alegria, é um momento onde a palavra, o verbo, se torna carne novamente através da nossa vida. E que precioso é isso, né? A gente começa a falar e vem as loucuras na nossa cabeça, porque que Jesus ressuscitou, ele se tornou um corpo novamente, um corpo glorificado, e a Bíblia diz para nós sermos testemunha dele. E o que é nós sermos testemunha dele, senão nós reencarnarmos Jesus através, glória a Deus, irmão. O pessoal lá da academia falou contigo que é para eu tomar bastante água, glória a Deus. Então a gente reencarna a palavra de Deus novamente e começa a viver isso, e eu creio que talvez nós nem saibamos o que vai acontecer na vida de algumas pessoas, mas eu creio que muita coisa é ativada na vida das pessoas quando elas veem o Evangelho íntegro novamente, as pessoas se batizando publicamente. É por isso que a gente foi tão abençoado em ter uma igreja aqui a 50 metros da praia, porque a gente pode de verdade mostrar aquilo que a gente crê, mostrar em público o que a gente crê. Porque hoje está muito escasso o evangelismo, hoje está muito escasso. Você anda pela cidade e mal você vê alguém falando de Jesus, mal vê. Não sei se é vergonha, não sei se é outros tempos, enfim, não sei se a internet acabou tomando um pouco esse lugar, mas enfim, antigamente o evangelismo ele era muito mais visto, né? Hoje em dia, apesar de se fazer muito pelas redes sociais, mas eu creio que o que transforma é as pessoas verem verdadeiramente, as pessoas tomando essa atitude. E me chamou muita atenção nessa manhã, quando nós estávamos aqui, e só
E só um não, né? Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E uma pessoa se batizou e várias pessoas estavam aqui. E depois do batismo elas assim, ó, eu lembrei do dia que eu me batizei. Passou um filme na minha cabeça. Isso é trazer à memória aquilo que traz esperança, né? A gente estava conversando, nossa, e a gente começou a conversar sobre o dia que a gente se batizou. E automaticamente, quando a gente começa a falar dessas coisas, os sentimentos daquela época afloram na nossa vida novamente. Porque você lembra quem você era lá no primeiro amor, lá atrás, quando você se converteu. Você pregava para cachorro, você pregava para gato, para o seu passarinho, calopsita em casa. Você falava de Jesus para todo mundo. E aí, conforme a gente vai vivendo, parece que as coisas vão esfriando, parece que a gente entra numa normalidade, parece que a gente entra numa zona de conforto, mas não talvez propositalmente isso. Mas é porque a gente vai se acostumando, é culto quarto e domingo, tem um monte de coisa na igreja para fazer, e aquela euforia do primeiro amor parece que vai se esfriando, parece que vai se esvaindo, e a gente começa a transformar o extraordinário em ordinário. A gente começa a transformar aquele poder de Deus. Eu não sei como foi a sua conversão, a minha foi extraordinária, porque eu não criei em nada, eu não criei absolutamente em nada, eu não criei nem em mim, que era em Deus. E aquele momento extraordinário de crer, de ver, praticamente sentir palpavelmente o mundo espiritual ao nosso redor, parece que a gente vai se acomodando, parece que a gente vai se acostumando. E infelizmente isso começa a ser transpassado para os nossos dias, para a nossa vida. É fácil falar disso e você vai entender agora o que eu estou te falando. No início do seu namoro, você que já foi casado, você sabe muito bem como é que é isso. No início do namoro, os homens deixavam a mulher fazer o que queria, não é verdade? Não, vamos sair, para onde você quer ir? Tá. Era aquela melação, abraço e beijo. Abria até a porta do carro, não é? Fala aí, você nunca abriu a porta do carro, sua mulher? E aí o tempo vai passando, e aí os apelidos vão mudando, em vez de amorzinho, os diminutivos vão se transformando em ão, né? O amorzinho vira um cavalão, né? Aqueles carinhos já não são tão frequentes. Eu não sei porque que eu estou falando isso, porque não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas Deus deve estar falando com alguém aí, eu sei que comigo Ele está falando. E é não só da parte dos homens, né, irmãs? A gente sabe também, né, que, né, era uma conquista mútua, né, tanto do homem quanto da mulher, né, era um querendo conquistar o outro, então automaticamente um cedia mais, um outro cedia mais, e a vida não era muito mais prazerosa, não era muito mais alegre, não era muito mais gostoso de viver. E eu acho que é isso que o Senhor quer de nós. Eu acho que o Senhor quer que nós resgatemos novamente esse desejo que na verdade nunca deveria ter se esfriado, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que existia uma igreja, se não me falha a memória, a igreja de Laodiceia, que historicamente falando era uma das cidades com maior poder aquisitivo. Talvez seria uma das maiores igrejas da Ásia. E a Bíblia vai dizer, você pensa, olha só que forte, Jesus falando com uma igreja, irmãos. Você pensa que é rica, você pensa que faz grandes obras, porém eu digo para você, você é pobre, cega, muda. Meu Deus, irmão, me constrange ouvir uma palavra dessa de Jesus, mas não por causa do escândalo, mas é porque Jesus está falando para a igreja. Isso para nós é um alerta, irmãos. Você já pensou Jesus mandando uma carta para nós, e eu lendo aqui de púlpito, dizendo assim, eu estou à porta e bato, e a gente cantando Jesus aqui dentro, e Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Meu Deus, irmãos, isso é triste demais. Mas não são só provas, não são só lutas, porque lá também diz que tem uma igreja bem pequenininha, e lá a Bíblia vai dizer que das menores era aquela resiliente,
porque as lutas não nos deixam desistir. Você sabe por que a gente se acomoda? A gente se acomoda quando para de lutar. A gente se acomoda quando as coisas vão bem. A gente começa a se acomodar quando a gente começa a usufruir demais da bondade de Deus. E a gente ora menos, a gente lê menos, a gente busca menos, e automaticamente os menos vão começando a invadir o nosso coração. Menos fervor, menos temor, menos oração. E aí talvez a gente consiga concluir esse breve raciocínio, que é de uma vida abundante e extraordinária, se transformando praticamente num mar morto, onde não há mais vida, onde ficou normal, onde muitas vezes, irmãos, eu já ouvi da boca de crentes dizendo assim: meu tempo era tão bom quando eu vivia lá fora. Irmãos, nós não podemos chegar nesse lugar onde o evangelho não é mais evangelho na nossa vida. O evangelho, ele é ontem, hoje e eternamente ele será uma boa notícia. Independente do momento que eu e você estejamos vivendo, o evangelho vai ser uma boa notícia na minha e na sua vida, todos os dias da nossa vida, que nós abrimos esse livro e começarmos a ler, a meditar em Jesus Cristo, automaticamente o mesmo Espírito que nos convenceu lá no início, que nós precisávamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida a Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que vai falar conosco. E foi exatamente isso que nós vivemos aqui essa manhã, aquele mesmo sentimento gostoso lá do início, e é exatamente isso que o Senhor quer resgatar na nossa vida essa noite. Por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, por favor, em nome de Jesus. Vou começar a tomar esse negócio aqui para ver se até o final do culto acaba, né? Você ri porque não é você que está com quase 1 litro de água aí para tomar agora. Eita, boa, irmã, geladinho, hein? Esses obreiros me amam, né? Glória a Deus. Vou até botar mais para cá para não derrubar o púlpito aqui com esse peso todo aqui de água. Glória a Deus, que água gostosa. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome por essa noite, porque já podemos sentir a tua presença, Senhor, em meus louvores. E nesse momento é um momento tão esperado da tua palavra, a qual estávamos falando até agora, e cremos que a partir de agora ficará muito mais intenso, Senhor, porque nós estamos clamando pelas tuas revelações, pela tua palavra, pela tua boa notícia, Senhor, o evangelho dentro de nós, produzindo um fruto, Senhor, um fruto digno de arrependimento, um fruto digno de esperança, Senhor, de que dias melhores virão, de que dias extraordinários virão, porque o Senhor vai continuar conosco todos os dias, e é exatamente isso que nós ansiamos, Senhor, e nós queremos viver isso, e viveremos isso em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Se você é crente, com certeza você já deve ter ouvido muito falar nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3. Em algumas versões a Bíblia diz: para tudo existe um tempo determinado, para todo propósito debaixo do céu há um tempo. Mas independente das versões, o texto ele quer dizer exatamente isso, que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado, há um tempo escolhido, um tempo certo
Deus na nossa vida. E aqui eu quero derrubar o primeiro paradigma dessa noite, porque a coisa que mais me irrita é ver um crente desviado recitar esse versículo para mim e dizer que ele estava desviado porque há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não achei nenhum versículo na Bíblia onde diz que é um propósito de Deus para a nossa vida estar desviado. Mas alguns crentes gostam de dizer isso. Então aqui, essa noite, nós já derrubamos por terra esse primeiro argumento. Quando você então achar um cara que está meio fora do caminho e recitar esse versículo para você, você vai olhar bem para a cara dele, você vai fazer uma cara de crente para ele, vai dizer assim: irmão, então me mostra aí na mesma Bíblia que você recitou, Eclesiastes 3:1, você vai me mostrar em nome de Jesus, porque tem que estar ligado na terra, porque vai estar ligado no céu, e você vai me mostrar o segundo versículo onde diz que Deus tem um propósito de desvio para a sua vida. Você sabe e começa a entender por que o povo perece, por que o povo se perde, por que o povo se desvia, porque um texto fora do contexto se torna um pretexto, se torna uma desculpa. E essa noite nós vamos falar sobre tempo e sobre propósito. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque eu não tenho mais muito tempo para falar sobre o tempo. Legal isso. Tempo é uma das coisas mais valiosas que existe. Isso eu concordo plenamente com você. E muito mais se estiver totalmente atrelado a um propósito. Parece que nós estamos vivendo exatamente o que a palavra diz, que os tempos seriam abreviados. Hoje em dia, você acordamos, fizemos um planejamento e parece que as 24 horas do dia já não são mais suficientes. Mas se você perguntar para o Samuel de 11 anos, talvez ele vai dizer para você: meu Deus, hoje o dia demorou a passar. Meu Deus, eu quero fazer 18 anos logo para tirar minha carteira de motorista. E demora tanto. Talvez você já tenha pensado nisso quando tinha lá seus 15 anos, 16 anos. Você queria fazer 18 anos logo. E agora que você tem mais de 18, você fica pensando: meu Deus, se eu tivesse 10 anos de novo. É ou não é verdade? Na verdade, irmãos, não é o tempo que está sendo abreviado, é o que a gente coloca dentro desse período, nesse espaço de tempo das nossas vidas. Por isso que a existência, ou tudo que existe, gira em torno do tempo. Tudo gira em torno do tempo. Gênesis traz o tempo como princípio de todas as coisas para nós. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E para nós é mais fácil entender as coisas com o tempo, porque lá em Apocalipse, o Apocalipse traz o tempo como final. Em Apocalipse 22:13 a Bíblia diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Deus, Ele coloca essa limitação. Por quê, meus irmãos? Porque nós nessa terra, nós nos tornamos seres temporais. Nós temos um início e nós temos um fim. É isso que a Bíblia diz. Nós, através da Bíblia, podemos conjecturar, e isso é uma verdade, que nós saímos do Senhor, lá da eternidade, porque Deus é eterno. Nós saímos dele. Pastor, porque eu não lembro desse tempo? Porque é eternidade, você não vai lembrar mesmo. Nós saímos dele e viemos para esse plano físico, material, a qual nós usufruímos de um espaço de tempo que hoje para nós gira em torno de 80, 90 anos, quando muito 100 anos. E isso fica claro que para toda ocasião há um tempo. Há um tempo de nascer, há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Se você pegar depois da sua casa e continuar lendo Eclesiastes aí, você vai ver que exatamente existe um tempo para todas as coisas. Tipo tempo de luto, tempo de paz, tempo de amar, tempo de odiar, existe tempo para tudo. Tudo. E que Deus
está em todo esse tempo e além desse tempo. Isso é o que me anima. É que antes do princípio Deus é, e depois do final Deus continua sendo. E é para esse lugar que nós vamos. É para esse lugar que o Senhor está preparando para nós. Você lembra de João, capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Ele disse: não se preocupem, não criem expectativa no que vocês ainda não conseguem ver. Não se turbe o vosso coração, creiam, apenas confiem, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu estou indo preparar um lugar para que onde eu estiver vocês estejam também. Essa é uma verdade absoluta de Deus e de Jesus Cristo para nossas vidas. E isso nos anima. Por que isso nos anima? Mas não nos causa euforia. Quem quer morrer? Fala aí para mim amanhã, daqui a pouco. Ninguém quer. A gente quer o céu, mas não já. Você consegue entender o que é a eternidade? A eternidade está aqui dentro. Eu e você cremos em nome de Jesus que se Jesus não voltar enquanto a gente estiver vivo, a gente vai morrer. E quando os olhos aqui fecharem, nossos olhos lá em cima vão se abrir. Mas a gente não tem pressa para isso. A gente não tem muita coisa para viver aqui ainda. É ou não é verdade? A gente quer o céu, mas não já. Mas por quê, irmão? Porque é uma promessa. É uma promessa. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos crer. Nós precisamos crer, porque é uma verdade. E a nossa vida aqui embaixo, ela vai dizer para onde nós vamos lá no final. Então, se alinhe com a palavra de Deus enquanto há tempo. A Bíblia diz: procure-me enquanto você pode me encontrar, porque vai chegar um tempo em que não vai haver mais tempo. E eu e você não sabemos quando esse dia vai chegar. Pode ser que eu saia daqui, pode ser que eu esteja aqui, eu não sei. Você também não sabe. É por isso que você precisamos estar prontos em tempo e fora de tempo, o tempo todo. Por isso que nós precisamos estar alinhados com a palavra a tempo e fora de tempo. Nós não temos um período que nós podemos ter um descanso de Deus, porque Deus não nos cansa. Deus é um Deus de promessa. E nós precisamos esperar essa promessa se cumprir na nossa vida, porque, irmãos, pode ser a qualquer momento. Com certeza você já deve ter ouvido e escutar, se não participar, de um momento onde toca um telefone e diz: fulano morreu. Talvez isso já tenha acontecido com você, e você tinha algumas palavras para dizer para determinada pessoa, e você não conseguiu dizer. E eu digo para você, não adianta mais. É por isso que a Bíblia diz que existe um tempo determinado. E esse primeiro tempo descrito nesse versículo é exatamente o tempo em que eu e você estamos vivendo aqui embaixo. É o que eu e você estamos fazendo aqui. É por isso que diz: há um tempo, há uma ocasião certa para tudo. Para tudo. E eu e você precisamos usufruir desse tudo. Eu e você precisamos entrar nesse tudo. Então, eu e você podemos esmiuçar esse versículo para entender um pouco mais e usufruir. O Salomão, quem escreveu esse livro, diz através do Espírito de Deus, sim, através do Espírito. Pastor, mas o Espírito não desceu lá em Atos 2? Sim, o Espírito desceu em Atos 2. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Salomão diz que para tudo há uma ocasião certa.
inspirado pelo Espírito. É o mesmo que dizer que tudo tem o seu tempo determinado. E a primeira coisa que Deus está falando para mim e para você é tudo. Tudo. Cada segundo. Tudo. Deus é Deus de total. Deus é um Deus totalitário, um Deus pleno, um Deus perfeito, um Deus completo. Não há espaço para o quase onde Deus está. Se eu e você cremos em Deus, se eu e você acreditamos na existência de Deus, nós não podemos dizer que alguma coisa na nossa vida quase Deus conseguiu fazer. Nós não podemos dizer que alguma coisa na nossa vida quase deu como Deus planejou. Não, é uma totalidade de Deus na minha e na sua vida. Tudo tem um tempo, tudo. Então coloque isso dentro do seu coração. Apocalipse 21:5. Aquele que estava assentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas, não são algumas, todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Nós falamos da quantidade, que é tudo. Agora é hora de falar do tempo ou ocasião. Um outro ponto muito importante, porque quem perde tempo não tem tempo para nada. Quem perde tempo não tem tempo para nada. Como podemos perder tempo? Uma pergunta interessante para mim e para você. Quando nós perdemos tempo? E aí talvez na sua cabeça já vem: o pastor vai falar de celular, o pastor vai falar de série, Netflix. Descansa seu coração. Quando jogamos fora segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, correndo atrás daquilo que Deus não mandou nós fazermos, nós perdemos tempo. Tudo que nós fazemos na nossa vida, que Deus não nos deu uma ordem direta para nós fazermos, nós perdemos tempo. Tudo que nós estamos fazendo para nós, tudo que nós estamos fazendo para a nossa vontade, para as paixões da nossa carne, para os nossos próprios deleites, nós estamos perdendo o tempo. E quando percebemos que perdemos muito tempo, queremos ganhar tempo, tentando consertar aquilo que Deus tinha desenhado como perfeito. Um exemplo: eu vou ganhar dinheiro para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Nós perdemos tempo. Eu perdi muito tempo da minha vida. E a minha maior vontade era se pendurar naquele ponteiro do relógio e fazer ele ir mais devagar, para então eu começar a ganhar esse tempo, a fazer com que aquele tempo de desvio, aquele tempo de pecado, aquele tempo de promiscuição se tornasse num tempo útil, num tempo abençoado, num tempo onde eu iria usufruir da nossa vida. E então a gente entra nessa cilada que eu dei como exemplo aqui. Eu vou ganhar dinheiro. Eu perdi muito tempo da minha vida sendo eu, gastando comigo. Agora eu vou ganhar dinheiro para ser com a minha família. Vou ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido e uma boa esposa. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia relata algumas coisas importantes para mim e para você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, 25: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de águas mediante a palavra. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor,
Efésios 5, 22. Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Falou em dinheiro? Não. Esse é o nosso maior erro. Quando não entendemos, perdemos. Quando perdemos, achamos que podemos recuperar. E com o tempo não funciona assim. Tempo não se recupera, tempo se aproveita. Você conseguiu entender? Você não vai recuperar o tempo perdido, mas você pode começar a usufruir com sabedoria desse tempo perdido. Quando meu filho mais velho nasceu, eu era um mau pai. Eu não era crente, eu não conhecia alguns princípios. E eu quis recuperar esse tempo perdido com o meu filho mais novo. Isso acaba se tornando um problema, porque eu começo a fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Porque ao invés de eu aproveitar o tempo, eu quero recuperar o tempo, e é uma inverdade isso. Aí eu quero começar a suprir todas as necessidades da minha ausência com coisas. E aí, ao invés de eu aproveitar o tempo com os meus filhos, eu começo a investir errado na vida dos meus filhos. O meu filho quer uma bola de R$30 e uma tarde comigo jogando bola. Eu quero um videogame de R$3.000 para ele passar o dia inteiro jogando sozinho. Na minha mentalidade, eu estou recuperando o tempo porque eu estou dando um presente muito caro para ele. Mas na verdade o presente não é para ele, o presente é para mim. Na minha mentalidade, eu dizendo: olha, agora eu sou um bom pai, eu posso comprar um grande dinheiro, eu vou me matar em trabalhar para poder dar tudo para o meu filho. Mas o meu filho não quer tudo, ele quer apenas um pai. A mesma coisa com nossos cônjuges. Não, eu vou trabalhar, eu vou ter 2 empregos. Eu vou ter 2 empregos porque eu vou dar tudo que a minha mulher quer. A tua mulher não quer dinheiro, ela quer um marido. E vice-versa. Talvez você como mulher trabalhe e venda Natura, Tem Natura ainda? Não tem mais, né? Tem? É que era mais do nosso tempo, né? Você não está achando que eu sou velho, né? Como é que é? Boticário, né? Boticário. Talvez você tenha o seu trabalho, você venda boticário nas horas vagas, e ao invés de aproveitar a sua vida com a sua família, com o seu marido, você está lá vendendo, para quê? Para dar uma condição melhor para a sua família. Mas a melhor condição que eu e você podemos dar para as nossas famílias é o que a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar. Eu não estou dizendo para você virar um franciscano, vender tudo que você tem e dar aos pobres e tentar viver Adão e Eva aqui na terra de novo. Não. Eu estou dizendo para você que o tempo que você perdeu, você não vai recuperar, mas você pode começar a aproveitá-lo, ele muito melhor do que você talvez esteja aproveitando. Porque esse tempo que passou, irmãos, ficou para trás, se foi. E o problema é que eu e você queremos, ou melhor, a gente acha que consegue voltar no tempo com coisas, e isso é uma inverdade, isso é uma mentira do diabo. É ele que quer nos entulhar, é ele que quer dizer assim: ó, tá vendo? Você é um frustrado. Você trabalhou, mas está toda hora reclamando. Olha só, o marido ou a mulher do seu amigo, olha lá o carrão que eles compraram. Olha a casa que eles têm. Olha o filho deles. O último videogame que saiu. E aí o que vai vir na sua cabeça? Eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar dinheiro. Irmãos, aquela família é uma família diferente da sua. Aquela família é diferente, não é a sua.
Viva conforme você pode, faça as coisas conforme você pode. Porque a Bíblia diz no Salmo 127 que se não for o Senhor o construtor, em vão é trabalhar. Você pode se matar, você pode se matar, passar uma vida inteira trabalhando, e você vai dizer assim: lá no final eu vou construir. É isso que o inimigo quer colocar na sua mente. E você sabe onde é que está isso? Lucas 12:19, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e se alegre. É isso que o inimigo quer que nós pensemos. Não, vamos construir um império, vamos lá, vamos trabalhar, lá com 50, 60, 70 anos, a gente aproveita a vida, a gente vai ter um monte de coisa. E aí a Bíblia diz, insensato. Se o Senhor vier essa noite e pedir a tua alma, o que tu vai entregar? Dinheiro? Jesus não precisa de dinheiro. Jesus não vai vir buscar o nosso dinheiro. Jesus vai vir nos buscar. E vai olhar as nossas mãos e vai dizer assim: e aí, servo, o que tu multiplicou? E aí você vai dizer: Senhor, a gente multiplicou. Ou tu vai poder dizer: Senhor, não, peraí, deixa eu cavar aqui de novo, que eu enterrei. É uma decisão minha e sua. Nossa família não quer nosso dinheiro. Nossa família quer nossa atenção. Eu não estou falando só de mulher, de filhos, não, irmãos. Deixa eu dar uma espetadinha aí, porque o que espeta aqui, espeta aí, né, irmão? Quando foi a última ligação para tua mãe, teu pai? Eita Deus! Não vai dar um glória aí? Olha, já ouviu um? Fala Deus, glória a Deus. Eu também preciso dessa palavra. Quando foi a última visita? Pastor, mas é longe. Irmão, longe é o céu. Aqui, eu e você podemos se virar. A gente guarda dinheiro para fazer uma viagem longa com a nossa família. Guarda um dinheiro, se planeja, vai visitar o velho e a velha. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Honra. O que é honrar o pai e a mãe? Se não mostrar para eles que ainda são nossos pais e nossas mães. Eu sou um cara ruim demais com esse negócio. Muito ruim. Às vezes eu passo assim, uma semanada inteira sem mandar uma mensagem. Isso para mim é pecado. Hoje em dia, irmão, com celular, para mim é pecado. Passar uma semana sem mandar uma mensagem para minha mãe, para mim é pecado. E se nós não falarmos nisso, nós não vamos praticar isso. Porque aí a gente vai chegar lá no aniversário, uma vez por ano, a gente vai lá na Cacau Show, onde tu dá o CPF e ainda ganha um desconto, tu vai lá comprar uma cesta de 100, 200 reais e vai mandar para ela. Você não sabia que Cacau Show dá desconto com CPF? Hashtag fica a dica. E aí a gente quer substituir a presença com presente. Não substitua a presença por presente. Porque não existe presente que seja igual à presença. Pegou? Ganhar um presente é muito bom. Claro que é. Mas estar na presença é infinitamente melhor. Porque a presença já é o maior presente. Pense você, irmãos. Quem já perdeu aqui sabe o que eu estou falando. Eu vi o meu sogro trabalhar igual um doido. Chegar com nem 60 anos. Descobrir uma doença, 6 meses. Tudo acabou. Não, vou trabalhar mais esse ano. Frase que eu ouvi dele. Vou trabalhar mais esse ano. Ano que vem eu vou pegar um carro, eu e minha velha, e vamos viajar. Não deu tempo. Não deu tempo. Ele se foi, salvo, para a glória do nome de Jesus. Mas a minha sogra ficou. E os planos?
e as viagens que não foram feitas, e os momentos de alegria que seriam compartilhados, não foram. Por isso, não perca tempo. Não corra atrás de coisas, corra atrás de pessoas, porque pessoas valem mais do que coisas. Coisas são corruptíveis, coisas vêm e vão, e pessoas também vêm e vão. Parece que na nossa mente a gente pensa que as pessoas são eternas, elas não são. Aqui na terra não são. Então, se você tem uma mensagem para mandar, se eu fosse você, eu nem esperava até amanhã. Quando o culto acabar aqui, que a gente ia ali tomar um café, já dizer, eu sei que está tarde, amanhã eu te ligo. Pelo menos deixa gravadinho lá. Comece a ganhar tempo fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, mediante a palavra do Senhor. Seja um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho. Agora, hoje. Pastor, mas você está falando isso daí não é para mim, porque essas pessoas aí da minha vida não gostam mais de mim. Que bom você me falar isso, ou você pensar isso. Está aí uma ótima oportunidade para você mostrar Jesus para sua família. Pastor, mas eles vão me xingar. Irmãos, o que os outros fazem não podem influenciar no que eu e você vamos fazer. Nós somos uma nova criatura, nós não vivemos mais na carne, nós vivemos pelo Espírito, e nós sabemos que pedradas virão, perseguições virão, injúrias virão, claro que virão, mas isso não importa, porque nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Irmãos, o tempo que perdemos não volta mais, mas podemos parar de perder. E deixa eu te falar algo que me ajuda muito. Não cometa o erro de perder tempo, caso cometeu, não erre novamente achando que pode recuperá-lo. Você não pode voltar no tempo, ou nem desacelerá-lo. Podemos resolver isso fazendo o que a Bíblia diz para nós fazermos. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A parte B do versículo é a chave para mim e para você. Pararmos de perder tempo. Nos tornarmos santos e irrepreensíveis, colocando o propósito de Deus acima do tempo. Por quanto tempo conseguirmos ser a nossa melhor versão, determinará se perdemos ou aproveitamos o tempo. Esse texto, como toda a Bíblia, não se trata de tempo, mas sim de propósito. Porque deixa eu falar algo para você. Deus não te fez para o tempo, Deus te fez por um propósito. O erro da maioria das pessoas é achar que Salomão escreveu isso daqui por causa do tempo. Não, o tempo existe, ponto final. Princípio e fim, ponto final. Mas o que torna esse texto importante é o propósito. O que torna esse texto importante é o propósito. E a Bíblia diz que há um propósito para tudo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí eu quero perguntar para você essa noite: qual é o seu? E se você já sabe qual é o seu, eu quero fazer outra pergunta para você. Quanto tempo você vai levar para parar de perder tempo? Não perca mais tempo.
Pastor, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é se arrepender. Se arrependa. E não saia por aí igual um louco, igual uma louca querendo ganhar o mundo inteiro. Não, 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 não. Você não, lembre-se, você não vai recuperar o tempo, você precisa aproveitar o tempo. Porque nós perdemos muito tempo, e se a gente tentar abreviar o tempo, nós vamos continuar perdendo tempo, porque a gente vai começar a correr atrás das coisas erradas. Então nós vamos errar novamente. Então não se preocupe com o tempo, se preocupe com o propósito. Porque quando você entrar nele, você vai ver que você vai estar no tempo certo. Você vai estar confiante. E você vai parar. Quando você for dormir, você vai orar. Você vai colocar a cabeça no seu travesseiro e você vai dizer assim: obrigado, Jesus, por esse dia. Porque esse dia eu concluí a minha missão. Eu fui o melhor pai que eu pude ser. Eu fui o melhor marido que eu pude ser. Eu fui o melhor filho para ti que eu pude ser. É isso que eu e você precisamos fazer. Esse é o verdadeiro propósito de Deus para mim e para a sua vida. E se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.